Gênesis, capítulo de número 32, versículo de número 28. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mais Israel, porque tem lutado com Deus e com os homens e prevaleceis. Põe a mão no seu coração. Senhor, fala conosco. Tu é o Deus que sonda os nossos corações. Tu é o Deus que nos ensina em tudo. E nessa manhã queremos ter o coração compassivo, com a capacidade de se colocar no lugar do próximo e sentir alegria para rir com ele. E ao mesmo tempo, se tiver que chorar, chorar. E queremos ter mente ensinável, Senhor. Estamos abertos à tua voz. Fala conosco, Pai, porque para onde iremos se só Tu tem palavras de vida eterna? Precisamos de uma direção. Fala conosco. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, na antiguidade clássica, na Grécia, foram formulados vários mitos, histórias que, na verdade, queriam contar algo para alguém. É a melhor maneira de contar algo para alguém e não esquecer é com música e com histórias. E os gregos, de fato, os antigos gregos, tinham essa característica. Marcar e contar uma história uma verdade através de um conto histórico. Eu não sei se vocês já leram e conheceram a história de um mito chamado Anteaeus. No grego, no latim, Anteus. É a mesma pessoa. Né? Anteus e Anteaeus, é a mesma pessoa. É como se chamasse Paul em inglês e Paulo em português. Né? Quem era Anteaeus? Era o Anteus. Rafael, um mito criado sobre um homem que se tornou um gigante. Porque quando ele pisava na terra, ele ficava forte, crescia, tinha poder. E dizia que esse homem, Fábio, ele era filho de Poseidon. Né? Eles atribuíam o mar a uma divindade, Poseidon, os céus e tudo que há, a divindade maior, Zeus, e o controle do mundo inferior, do pós-vida, a Hades. Eram 3 irmãos, amaldiçoados pelo pai. Né? E mataram o próprio pai. Qual o nome do pai? Cronos, tempo. O homem sempre teve problema com o tempo, desde a antiguidade. E olha que não tinha WhatsApp. Né? E ele já tinha um problema, não tinha Instagram, né? Não tinha TikTok. Ele já tinha um problema com o tempo. Né? E Poseidon, junto com Gaia, né? Que era a terra. Não sei como é que conseguia gravar tanto Deus, meu Deus do céu. Gaia, eles tiveram um filho chamado Anteu. E esse mito diz que ele ficava à beira da estrada e quando passavam um viajante, guerreiro, exército, ele enfrentava e matava todos eles, de olho. Mas um dia surgiu um homem chamado Hércules, que observando a história e vendo esse homem, e os contos sobre ele, disse: se ele é filho de Gaia, só tem um jeito de matar esse homem. Quando Anteu veio na direção de Hércules e tentou lhe dar um golpe, a primeira coisa que Hércules fez foi pegar ele no colo, levantar e tirar ele da terra. E ali ele foi ficando fraco no alto até morrer, sem muitos socos, sem muitas lutas, só por ter tirado da terra. Era onde vinha a força dele. A lição que esse mito tenta nos contar, Silvana, ela é muito poderosa. Que todo ser humano possui algo onde ele se estriba. Todo ser humano busca sustentação em alguma coisa. Alguns, dona Marisa, é no dinheiro, outros na aparência. Né? Outros no intelecto, outros na sua própria força emocional. Mas Deus, em algum momento, vai tocar exatamente no lugar
em que nós pensamos ser fortes. Por quê, pastor Rodrigo? Porque ele é mau? Porque Deus quer mostrar alguma coisa? Não. Porque Deus é um pai, diga para quem está ao seu lado, Deus é um pai que o tempo todo ele quer ensinar. E a primeira lição de Deus, desde a antiguidade, diga bem alto comigo, bem alto, todo mundo ouvir, dependência. A primeira lição de Deus é aprender a depender dele. Saímos agora ali da classe do batismo e a gente falou sobre isso, né? A diferença de pecado e de tentação. E tentação é algo que não nos pertence, que a gente até não quer. Sou eu com um bombom, vontade de comer a caixa toda, diga misericórdia. Né? Tentação é algo que a gente precisa fugir. Paulo ensina a Timóteo que tentação faz parte da carne, e a carne a gente foge. Né? Lutero comparou a tentação como uma ave de rapina, um urubu que voa sobre a nossa cabeça. E o pecado é quando a gente deixa ele fazer ninho na cabeça. Então todos nós somos tentados a diversas coisas, a reagir, a agir. E uma delas essa sempre foi a tentação de grandes homens da Bíblia, e mulheres também, de serem independentes, decidir a própria vida, de ir para lugares, escolher situações, escolher tudo na nossa vida sem depender de Deus. Porque quando temos a certeza de que Deus é o nosso Senhor, diga bem alto, Senhor, nós somos servos. E o servo tinha uma relação estreita com o seu senhor feudal. Ele reconhecia que a terra era dele, tudo era dele. Ele só estava ali porque trabalhava para ele. Em troca disso, nenhum bárbaro poderia tocar nele, porque ele estava debaixo de uma proteção. Ao longo do tempo, esse conceito na sociedade feudal, ele vai ser deturpado. Como tudo que Deus cria, se o homem não busca dependência, a coisa é deturpada. Um rei gerado por Deus, o primeiro que Deus não queria, ele buscou tanta independência de Deus, que teve seu caráter deturpado e perdeu o seu reinado, querendo fazer algo de bom, mas sem depender de Deus. Note que o segundo rei, homem segundo o coração de Deus, fez coisas muito piores, assassinato, traição, e foi considerado um homem segundo o coração de Deus, justamente por isso. Davi, nos seus maiores lutas, Davi tinha andado nos seus maiores problemas, Davi nos seus maiores pecados, o que ele fazia? Corria para os pés de Deus, rasgava a veste, jogava cinza na cabeça, chorava. Diz que o primeiro filho de Davi com Batseba, quando ele nasceu, os médicos avisaram a Davi, a criança não nasceu bem. Davi foi para o templo, rasgou veste, chorou, esperando um resultado favorável de Deus para aquela criança. E daqui a pouco chegou a notícia. Depois de semanas orando, se entregando a Deus. Davi, rei, o seu filho não vingou. Essa era a diferença de Davi para Saul. O texto conta que Davi levantou, Silvano, fez a barba, se banhou, trocou de roupa e foi adorar o Senhor. Ele perdeu o filho, mas não perdeu a sustentação, da onde vinha. Ele não entendia o que estava acontecendo e por que estava acontecendo, como eu e você muitas vezes não entendemos. Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas e até com a gente. Mas Davi tinha algo muito dentro dele, uma determinação. Se está ruim, com Deus, imagina sem Ele. E o texto fala para isso. O mito fala para isso. E quando nós perdemos a sustentação da terra, não por Hércules, e muitas vezes o Espírito Santo ele nos leva e nos tira da terra. Deus usa o Espírito Santo não por mal, não para nos bater, mas para nos ensinar dependência. E essa
é uma da característica inicial da identidade de um homem, de uma mulher de Deus. Olha com carinho para quem está para o seu lado e diga assim: não é por força, mas por aliança. É o tema da mensagem de hoje. Não é por força, mas por violência. Perdão, não é por força, mas por aliança. É que o versículo... qual o versículo, gente? Não por força, nem por violência. Não é? O Marcelo falou misericórdia, mas a Bíblia diz que o reino do Senhor é tomado à força, e só os violentos se apoderam dele. Mas não é violento de agredir o outro, não. É de ter coragem de assumir que é falho, que é pequeno, que não sabe nada, e correr para o colo de Deus. Isso é uma violência contra o meu eu, que luta para ser independente, autônomo, que luta na vaidade de querer ser melhor, saber mais, de menosprezar. Sabe? Meu eu. Estou falando da Ana, não. Estou falando da Lene, não. Falando do meu eu. É o meu maior inimigo. Sabe por quê, Vera? Porque o meu eu tenta tomar o lugar de Deus todo dia. O meu eu tenta ser um Deus no lugar do meu Deus. E eu não sei você, eu estou falando de mim. A luta ela é constante, diária, intensa. E é isso que nós vamos ver um pouquinho hoje, nesse dia de Santa Ceia. É exatamente isso que aconteceu com Jacó. Anota aí para você ler em casa que não vai dar tempo. Gênesis 32. Da minha casa até aqui, eu escutei, seja breve, umas 48 vezes. E pior, que não foi o Espírito Santo. Mas eu creio que o Espírito Santo estava usando ela. Seja breve, seja breve, seja breve. Falei, tá bom, amor, desce do carro. Você vai ser breve? Vou ser breve. O texto que nós lemos, o inicial, né? E todo Gênesis, aliás, os 5 primeiros livros da Bíblia, chamado de Pentateuco, foram escritos por, atribui-se, que foi escrito por Moisés. Narrando a trajetória do povo que teve uma aliança com Deus. Jacó estava vivendo um dos momentos mais tensos da vida dele. Depois de anos fugindo, agora ele pisaria novamente diante de Esaú, que era o seu... Esaú era o seu mais velho. O irmão a qual ele roubou a primogenitura. O irmão a qual ele passou para trás e ele agora tinha direito à herança dobrada do pai. O irmão a qual saiu para caçar e preparar o melhor para o pai e ele passou à frente. E o irmão, em função dessas coisas todas, havia feito uma promessa a qual a mãe deles falou: Jacó, foge, vai para a casa do teu tio Labão. Qual foi a promessa, Marcelo, lembra? Alguém lembra da promessa de Esaú? Lembra, pai? Qual foi, pastor Ulisses, lembra? Um dia eu mato Jacó. Daqui para frente, a minha obsessão é matar o meu irmão. E o problema maior, Caio, é que Jacó era pastor e Esaú era caçador. Ele tinha sangue nos olhos. Ele sabia como perseguir, como identificar uma caça e como matá-lo. Aí a mãe fala: vai. E a gente sabe o que aconteceu com Jacó, né? Caiu na mão de um tio que eu gosto de chamar de lambão, né? 7-1, mais esperto que ele. Mas foi nesse lugar que quanto mais o tio dele tentava enrolar ele, tio Wesley, o que acontecia? Mais Deus abençoava Jacó. E aí, Luciano, ele falou: não é que de fato eu tenho mesmo é que depender de Deus, de parar com esse negócio de querer eu governar minha vida? Não é que de fato eu tenho que matar esse tal de eu? Naquela noite, gente, sozinho, antes de enfrentar seu irmão, diz que a noite, a madrugada toda, um ser celestial, um anjo, luta com Jacó. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de perder as forças na perna? Diz que as forças da perna, ela vem da coxa. Aí tem
Vera, Gisele agora, glória a Deus, da área de saúde, né? Parabéns, Gisele, né? A coxa, nós temos 4 músculos que agarram num ossinho aqui, ó. Se esses 4 músculos arrebentarem, e o meu arrebentou, você tenta ficar em pé? Quantas vezes, Tiago, eu tentei ficar em pé para te dar a mão e cair? E pior, que você está acostumado a forçar nessa perna e nessa perna. Quando você se acidenta, desse jeito que eu me acidentei, Moniquinha, você tenta fazer o que você sempre fez, o quê? Desde o dia que eu aprendi a ser bípede, nunca mais eu fui quadrúpede. Não é verdade? E aí, tu tenta andar e você vai com essa perna e essa aqui não existe. Você arrasta e você cai. E aí teve que o meu pai me pegar no colo de um lado, Tiago do outro, e me jogar dentro de um carro. Nunca esqueço do meu pai gritando, filhinho. Sempre vamos ser filhinho, né? E a hora que eu estava mais gordo, hein? O que houve? Naquele dia eu aprendi na prática o que os médicos, os enfermeiros sabem de qual é salteado. Esses músculos que estão na parte inferior do corpo, mas na parte inferior de cima, fazem a ligação motora em locomover o meu corpo. E não sei porquê, na antiguidade, os camaradas, quando iam fazer qualquer jura e promessa, colocavam a mão debaixo da coxa e juravam. Foi assim com Abraão, quando foi pedir o seu servo para trazer uma mulher decente para o seu filho Isaque. Quantos lembram? Põe a mão debaixo da coxa. Foi assim com José. Quando Jacó, antes de morrer, fala, não me deixa ficar aqui. Os meus restos mortais não podem ficar aqui. Jura, filho? E José fala, eu juro, pai. E põe a mão debaixo da coxa e jura. E agora a gente está vendo, depois dessa luta toda, e o texto hebraico ele é mais profundo, porque o nome dado à coxa não seria o nome natural da coxa em hebraico, mas um nome que tem um sentido amplo. Vamos aprender hebraico? Levanta a mão direita. Levanta a perna direita. Diga assim, Iarek. Aprender hebraico. Ardeu? Aprendeu mais ainda. Iarek. Iarek é uma palavra que define a coxa não apenas como força física, mas ela carrega descendência, sustentação e aliança. Sobre esses textos que eu te contei agora. Não foi um toque aleatório. O anjo toca novamente no que sustentava Jacó. Porque Deus queria mostrar algo eterno. Anotem aí. Anotem aí, por favor. O homem natural vive pela força, mas os transformados pelo Espírito Santo vivem de aliança. Homens e mulheres que já entenderam que o melhor amigo é o Espírito Santo, vivem por uma aliança. Não faço isso porque eu tenho uma aliança com Deus. Não faço isso porque... Se as nossas alianças forem meramente terrenas, do dia que forem desfeitas, a gente se perde. Mas quem tem e vive com aliança com Deus, nunca vai se perder por alianças terrenas. Quando eu tenho uma aliança com Deus, eu não traio minha mulher por causa de Deus. Quando eu tenho aliança com Deus, eu não roubo ninguém por causa de Deus. Quando eu tenho aliança, não é dependendo do meu patrão, do meu amigo, do meu irmão, é porque eu tenho uma aliança com Deus. E que aliança é essa, dona Sueli? Eu, a cada dia, preciso me parecer mais com o meu Senhor. Eu preciso lutar todo dia, com todas as minhas forças, para me parecer com o meu Senhor. Como foi o meu Senhor? Quem é o meu Senhor? Jesus, o Cristo. Então a Adriana, ela não luta para ser melhor simplesmente por causa do Eric, por causa dos seus filhos. Ela luta para ser melhor porque ela tem um compromisso com Deus. Pastor Tiago, não é por causa da Carla, não é por causa do Bento, nem do Benício. É porque ele tem uma aliança com Deus. Quem mais tem aliança com Deus? Levanta a tua mão e diga, eu tenho. E aí, irmãos, eu quero argumentar rapidamente Gênesis 32, 25. Diz assim, tocou-lhe na articulação da coxa. Diga para quem está ao seu lado, Deus toca aonde a gente se apoia.
Quando a gente ainda está com uma luta interna do nosso eu, Deus sempre vai tocar em algo que a gente está se apoiando. Jacó passou a vida inteira copiando estilos que ele não deveria ter copiado. Jacó é filho de quem, gente? Vamos comigo, Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Mais tarde, Abraão, Isaac e, depois dessa experiência, Israel. Tá? Quantas vezes Jacó deve ter ouvido a história de Adão e Eva? Quantas vezes Jacó deve ter ouvido a história do seu avô? Quem era o avô dele? Que insistiu em levar um sobrinho e que tudo já ia dando errado. Ele confiava mais em Ló do que em Deus, até o momento que ele desistiu. Quantas vezes Jacó... Pastor, mas como é que o senhor tem essa certeza? Simples. Algo que foi transfigurado para a nossa cultura, não é? E hoje esquecido. Eu e muitos aqui foram criados olhando para os seus avós, seus tios, para os seus pais e pedindo algo. Tomando. Pai, avô, tio, me dá a sua bênção. Bênção não é algo que vem do nada, não. Tem que ser pedido. Tem que ser tomada. E uma mãe, assim como o Eric está fazendo, olha para o Eric. Levanta a mão, Eric. Aí podem não te conhecer. É o outro Eric. Tem dois agora, misericórdia. Dois Eric. Perdão, Eric. O Eric do carrinho do neném, ali, ó. O que ele está fazendo ali? Está balançando. Está balançando. Quantos lembram da história de Moisés? Por que Moisés se revolta vendo um soldado matando um hebreu? Alguém sabe, não? Porque assim que Moisés foi tirado do rio, das águas, ele precisava comer. E aí, a princesa pede uma escrava que esteja dando leite. E a irmã de Moisés, guiada por Deus, sábia, falou, eu tenho. Quem é essa menina? Não sei, estava no rio ali. Foi ela quem botou o próprio Moisés no rio. A minha mãe tem. Moisés foi amamentado pela própria mãe. Pastor, não estou entendendo onde o senhor vai chegar. Por favor, fica comigo, não dorme ainda não. O costume hebraico era, enquanto amamentasse ou botasse uma criança para dormir, contar a história do Deus de Israel em forma de música. Ontem o Benício dormiu aqui no meu peito. Botei ele no peito aqui, pai, para esquentar a barriguinha dele. Tapei o ouvido dele, porque o Bento não parava de gritar e falar alto. Está passando por isso também? E comecei a lembrar com o pastor Tiago cânticos da nossa história, né, Tiago? Lembrei. Firmes, firmes. Só que eu fazia isso, meu mestre. Lembrei de outro, né, Tiago? Tu lembra? Aquele que eu falei, a gente tem que repaginar esse, botar lá no... Com clamor, sem temor. Ontem o Benício ouviu isso. Com Cristo prontos a sofrer. Então, o seu firmes sempre. Como que o evangelho mudou, né? Firmes, prontos a sofrer. Era o que meu avô cantava. Hoje se sofre, não tem fé. Hoje se sofre, é o diabo. Hoje se sofre, Deus me abandonou. Como mudou o evangelho, né? É por isso que nós estamos vazios. Que há homens moldando o próprio evangelho em coisas que não são mais evangelho. Evangelho é uma palavra grega que significa boas notícias. Mas não é boa notícia para te satisfazer nem me satisfazer. É para dizer que em tudo que nós estamos passando, a história não vai terminar assim. Existe um Deus que está trabalhando. E ser curado, ser abençoado, ter riqueza nessa vida é muito pouco. É bênção. Tá bom? Não é maldição, não. É bênção. Mas existe algo eterno. E é para isso que nós vivemos. Sacode 10 e diga, é para isso que você vive. Por aquilo que é eterno. Me ajuda aí, pastor Rodrigo, você que é o pastor do louvor. Pendão real.
O pendão real nos entregou. E mete um guitarra. Botar uma música nova. E fazer o povo. Com clamor. Cadê o Rafa? Tá igual o exército. Com grito. Chama o Marcelo, chama o pastor Ulisses. Vamos lá, pessoal. De esquerda no bumbo. Bota eles dois aqui na frente. Vamos marchar em volta daqui, vamos marchar em volta da nossa casa, vamos marchar em volta do nosso trabalho, vamos marchar firmes, sempre até morrer. Não é para ninguém suicidar, não, hein? É a morte do nosso eu, da nossa vontade, da nossa vaidade, nosso desejo. Quando Deus toca Iareque na coxa de Jacó, não foi destruição, gente, foi transformação. Há momentos que Deus mexe exatamente naquilo que era o nosso porto seguro. Sacode 10 e diga, depende rápido. Ah, não brinca com isso não. Volta para o tempo da inocência, tempo da dependência. Olha de novo para o Eric Neném. Olha para lá. Aquele neném ali precisa pedir comida, gente? Aquele neném ali precisa pedir para trocar fralda? Aquele neném pede, pai, se o senhor parar de sacudir esse carrinho, eu grito aqui. Ele faz isso? Porque ele depende. E ele sabe que tem um pai cuidando dele, embalando ele. Tem um hino antigo também, na década de 90. Ao tempo da inocência eu quero voltar. Da simplicidade com o Pai. Ser curado do que o mundo me fez. Ouvir a sua voz como sempre ouvi. Palavra com todo o meu ser. Ó Deus, estou com saudades de Ti. Saudades de Ti. Saudades de Deus. Dessa dependência. Obrigado, Eric, por você ter vindo. Obrigado, Adriana. Vocês estão inspirando esse sermão. Aliás, se eu parar de pregar, só esse embalar aí já está sendo pregado. Mas eu vou pregar. Desejo forte, orgulho, autossuficiência, nosso controle, nossa dependência. Porque enquanto o homem se apoia em si mesmo, ele nunca se entrega totalmente para Deus. Às vezes o que chamamos de crise é Deus nos ensinando a depender. O segundo ponto está também em Gênesis, no capítulo 32, versículo 28, que diz, não te chamará mais Jacó, mas de hoje em diante chamarás Israel. Israel. Primeiro argumento, Fábio, Deus toca onde nos apoiamos. O segundo, a marca da aliança muda a identidade. O nome Jacó significa o que mesmo, gente? Quem já fez Peniel aí, levanta a mão e diga, eu já passei por lá. A primeira viagem nossa para Israel, quem foi? Tem aí, seu Paulinho, tio Wesley, tia Rosa, Lucas, Tiago. Quem lembra que nós fomos em Peniel? Lembra? Passamos pelo Val de Jaboque. Lugar onde Jacó acampou, a gente pisou lá. O fato dessa história, nós estávamos lá. É um rio manso, em alguns momentos, e bravo, né, tio? Caudulento em outros. Eu profetizo que vai haver rios na sua vida. E a sua dependência vai te levar mais longe. Quanto mais você depender de Deus, mais rios vamos atravessar. Pastor, mas parece o rio Amazonas, que foi considerado mar, porque não dá para ver o outro lado da margem. Não importa. Quanto maior o desafio, maior a dependência, maior o cuidado de Deus. Porque senão, para que Deus? O nome Jacó significa o que mesmo? Pastor Lucas. Enganador, suplantador.
Na nossa linguagem de hoje, Camila, 7-1. Estelionatário. É o que significa Jacó. Saiu do ventre agarrado no calcanhar do irmão. Não soltava. Como se dissesse, fica aqui. Deixa eu passar. Isso significa Jacó. Mas depois do toque vem a mudança do nome. Anota aí, anota aí. Porque Deus não muda apenas comportamento. Quer ver uma pessoa convertida? Vê se a identidade dele está transformada. Dá não, pastor, mas está lutando? Tá. Está no caminho. Sacode 10 aí e fala, não reclama não. Porque o caminho é estreito mesmo. Ó, e se cuida, diga assim, e se cuida. Porque a porta é mais estreita ainda. A porta para Deus ela é muito estreita. Não é fácil. Ser cristão não é para qualquer um. E eu quero louvar a Deus pela tua vida, porque ser cristão é algo de homens e mulheres corajosos que querem deixar um legado sobre a terra. Eu te parabenizo sem vaidade, em nome de Jesus. Jacó sai daquela madrugada mancando. Jacó sai daquela madrugada talvez com uma muleta. Mas sabendo, para eu ir até meu irmão e chegar lá, só tem um jeito de eu ir. Com quem? Luciano. Com Deus. Só Deus vai me levar. Meu irmão quer me matar. Ele é muito maior do que eu. Agora veja que interessante. Olha para mim, por favor, agora. Por favor. É algo de revelação. Tem nada aqui agora. É Deus falando agora comigo. Jacó dependia de Deus, mas ele perdeu o medo? Depender de Deus é perder medo? Eu dependo de Deus, então não tenho medo. É isso? Aonde você vê isso? Jacó botou na frente quem menos importava, os animais. Depois ele botou os funcionários, quando foi encontrar o irmão, ameaçado de morte. Depois ele colocou a esposa com os filhos, que ele lutou para trabalhar e no final não era o que ele queria. Qual é o nome dela? Tem até uma tia. Minha tia Lia. Quando vocês lembrarem de orar, ora pela minha tia, tá bom? Tia Lia. A saúde dela. Todo espírito de feitiçaria saia da vida dela. Todo mal. Que ela levante e ande ainda. Eu creio que pode. Até que lá, né, pai? Foi arrebatado não, senão eu também ia. Lia. Depois, tio. Botou mais funcionários. E lá atrás, Camila. Ele está levando Raquel. Qual o nome? E o pequenino. Ainda não tinha Benjamim, né? Tá lá. Ó. Ele guardou o mais importante, por último, que ele estava com medo. Pastor, mas isso não diz na Bíblia. Diz sim. Quando ele encontra o irmão, mesmo machucado e bancando, ele faz o que só escravo fazia. Se ajoelha perante o irmão e se prostra 7 vezes. Tipo, não me mata. Tipo, me perdoa. Ou melhor ainda, o Senhor daqui para frente é o meu Senhor no céu e você é meu dono na terra. Eu estou me fazendo escravo, irmão, para pagar a minha dívida. Olha o que eu trouxe para você. E Deus estava tão no controle, Silvana, que Esaú olha e ri e fala, tá de brincadeira? Tudo que está olhando aí é meu, rapaz. E ainda tem coisa que você nem sabe, eu não preciso disso aí não. Guarda isso para tu, irmão. Vamos viver junto, que a gente já perdeu muito tempo brigando. Esaú olha para Jacó e diz, irmão, eu não quero chorar no teu caixão de remorso, eu quero chorar de saudade. Esquecendo-me das coisas. Esaú já não era o mesmo homem. Enquanto Deus trabalhava com Jacó, Esaú era trabalhado por Deus. E eu libero sobre tua vida, todo mal entendido, todas as pessoas que te feriram, te machucaram, a tua dependência com Deus, o teu amor para com Deus. Senhor, trabalha lá, porque eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer, e talvez eu piore essa situação. Então, Senhor, vai na minha frente. Me ajuda, porque só tu, Senhor, só o Espírito Santo consegue convencer o coração do homem. E o fato, o Jacó antes era um manipulador, agora ele era um dependente de Deus.
Raquel, o Jacó antigamente era o autossuficiente. Agora ele é agarrado na presença de Deus. E isso fica claro enquanto ele está brigando, Dilson, com o anjo. Ele libera uma palavra: eu só vou te soltar depois que você me dá a minha bênção para depois subir. Vai! Olha o pezinho, dá a minha bênção. Dá a minha bênção para depois subir. Jacó, Jacó. Tudo pentecostal. Jacó. A mãozinha. Ali, com essa frase, revela a verdadeira transformação. Quando ele para de lutar com Deus e começa a se apoiar em Deus. Se apoia. Nós sabemos o que é um dependente. O Michael Douglas se separou 6 vezes por ser dependente sexual. As mulheres, esse cara é maluco. Dependência é algo que a pessoa quer fugir e não consegue. Ela precisa de ajuda, ela precisa de toque, ela precisa de acolher, ela precisa de amor. Acima de tudo, ela precisa de transformar o foco. Antes viciado em açúcar, agora viciado em Deus. Antes dependente de fofoca, agora na hora que vem alguém falar mal ou me dá vontade, eu adoro ao Senhor. Dizia um grande filósofo da antiguidade: uma boa ideia só é transformada por uma ideia maior. Quando essa ideia maior é o Senhor, a gente está vivendo dependência nele. Posso ouvir um amém? E talvez, gente, de fato isso está faltando em muitos cristãos hoje, em muitos conselhos, em muitas igrejas hoje. Hoje se luta, Maniquinha, por performance, mas não se fala em dependência. Hoje se luta pela religiosidade, a lei, mas se esquece de falar de aliança. Porque aliança é algo que começa, Alexandra, e que nunca mais vai acabar. Porque homens e mulheres de Deus, discípulos verdadeiros, não nascem, não vão nascer. Você pode examinar esse livro todo aqui, ó, de força humana. E toda vez que eu tentei caminhar, fazer discípulo pela minha força, deu ruim. Discípulos, homens e mulheres de Deus, eles nascem marcados pela presença de Deus. É Deus quem marca. Quanto mais eu queria cuidar da minha mulher, com ciúme, com zelo, eu aqui, um câncer, perde um filho, outro câncer, tipo assim, ou daqui para frente você depende de mim, entrega ela para mim, eu sou o Senhor dela. Não quer ser pastor porque vai perder tua vida, vai colocar expor sua esposa, não tinha nem filho ainda. Para com esse pensamento, sou eu que estou chamando. Vai ter luta, vai ter dificuldade, vai ter dia de você abrir a despensa e falar, mas não vai faltar nada. Olha, Deus não diz que vai faltar tudo. Ele diz que fala assim, não vai faltar tudo para você, não. Ele diz que não vai faltar nada. Ou seja, ainda que seja um mínimo, Ele vai mostrar quem é Ele. É Ele. A promessa não é tudo, a promessa é nada. Por isso que há uma promessa para chegar no tudo. Foste fiel no... Na hora do pouco, aqui é o teste, Adriano. É aí que muitos fracassam e nunca vão viver o muito com Deus. Porque o teste do muito é o pouco. O teste do muito não é nada, muitas vezes. Você imagina alguém bater na tua porta. Rua Conservatória, número... E falar assim, oi Fábio, oi Aline, eu fui enviado por Deus aqui. E Deus mandou eu vir pegar aqui o azeite de vocês e todo o arroz e feijão que tinha lá. E era final de mês, Fábio sem GLP, sem hora extra.
E Fábio, Aline, vê lá. Ela, amor, só tem meio saco de feijão, 1/3 de arroz e azeite. Sabe aquele restinho que fica, que tu faz só assim, tia Rosa, tia Dana, assim, tô lembrando do meu tio, Darcy, que gostava de azeite. Só para dar o cheiro, sabe? Como é que é, Marcelo? Ou se bobear, Marcelo, pega uma gilete, bota assim para cortar o fio no meio. Quem já passou por isso, levanta a mão e dá um glória a Deus. Eu me lembro. Ele gosta, tá vendo? E aí o pastor fala, o pastor Rodrigo, estava passando por Campo Grande, vim fazer um serviço aqui, e Deus mandou vir aqui comer isso aí. E aí Fábio olha para Aline e fala, e Amanda? A Amanda fala, e eu, pai? A Aline falou, irmão, filho, vamos cozinhar. Deus vai prover. Aí o pastor Rodrigo fala, só faz o seguinte. Quando você estiver cozinhando, Aline, coloca todas as panelas disponíveis. Para quê? Não, tira as panelas e bota aí, em cima da mesa, em cima da pia, no chão, bota aí. Mas por quê? Hoje você vai aprender algo. Ainda que pareça nada, a farinha e o azeite não vai parar de cessar, não vai cessar de jorrar. Era dependência. Era dependência. Que era loucura para muitos, para uma família comer. Era transformação, milagre de Deus, mover. E o último argumento, diga glória a Deus. Mateus 28, 19. Ide e fazei discípulos. Quem vive pela aliança gera nova vida. Depois daquela noite, Jacó não vive mais para ele. Israel agora carrega uma promessa, um legado. Vou retornar o que eu prometi para o teu avô. Em ti serão benditas. Só que é o seguinte, hein? Vou continuar no Fábio. Vai vir mais 11 filhos, Fábio. Depois disso ainda vai nascer um, chamado Benjamim. Fábio, depois de tudo isso, o seu filho, que eu vou marcar, não vai ter sabedoria na voz, imaturo. Vai sair correndo com uma túnica colorida. Sacode 10 e fala assim, para de postar as tuas túnicas. Quem mandou José para o Egito foram os irmãos, porque ele foi se mostrar. Olha que bonito que eu tenho, olha minha família, olha meu carro, olha isso, olha aquilo. Foi para o Egito. Tá bom, Israel? E olha, você nem sabe, mas você vai pensar que seu filho morreu. Você vai definhar, vai ficar cego. E eu vou te dar a pior e última notícia. Estou brincando aqui, tá bem? Estou brincando, não, estou ilustrando aqui, tá? Jacó, você vai ter que morar no Egito. Não, aí não, sim. Aí não. Não, Jacó, não é isso não. Você vai morrer lá. Por isso, Jacó implora para José. Não deixe meus ossos aqui. Inclusive, foi levado até o de José para Canaã. Deus não promete nada fácil para ninguém. Ele promete a honra dele e um legado eterno. Ele diz que um dia toda lágrima será secada nos nossos olhos. Não mais haverá dor, não mais haverá tristeza, não mais haverá luta. Mas aqui, irmão, é todo dia matando um leão, é todo dia acordando e, Senhor, eu dependo de Ti, porque com essa estrutura aqui não dá para ir, com essa estrutura aqui eu mato um, com essa estrutura aqui eu me amaldiçoo falando do Eric, com essa estrutura aqui, Senhor, não dá, eu preciso de me transformar. Fala comigo. Eu preciso de me encontrar e reparar veredas. Eu preciso entender o que é ser um remanescente. Quem experimenta a verdade com Deus não consegue viver apenas para si mesmo. Uma igreja pode ter estrutura, pode ter tempo bonito, pode ter recurso, pode ter evento, mas se perde a paixão por salvar vidas, perde o coração de Jesus. Porque Jesus, Eric, não disse, eu vim para que vocês
construíssem templos. Ou ide, estejam desesperados e tristes, porque ainda a Casa e Vida não tem um templo próprio. Foi isso que Jesus falou? Ide e fazei? É fácil, é só uma missão. Seja tão parecido comigo que você vai falar pouco, igual em Atos dos Apóstolos. O quanto mais vocês se parecerem comigo, mais a simpatia vai tocar pessoas e dizer o que você tem. E elas vão ser atraídas pela graça. Tem um hino também lindo, não vou cantar. Graça irresistível, do Inário. É irresistível. Não dá para resistir quando a gente entende por que essa mesa está aqui. Não dá para resistir. A ordem final dele foi: não construam prédios, fazei discípulos. E talvez Deus, algumas vezes, vou falar com vocês, não vou falar de mim, me tocou, porque em algum momento eu saí da rota. E quando a gente sai da rota, e aí tem engenheiros aqui presentes, ainda que seja 1 grau no início, no final vai dar o quê, seu Fernando? Tem matemáticos aqui? Ângulo. Eita, misericórdia, assim. Tia Danda, ângulo. Se sair 1 grau aqui, o que vai dar lá no final, gente? Agora levanta a mão direita. Deus está ajustando a minha rota e a tua, porque no final nós vamos chegar juntinho dele, ó, na mesma, paralela, diga, juntinho dele. Senhor, meu pastor, mas paralela nunca se encontram na física e na química desse mundo aqui, na matemática. Mas o Senhor não é desse mundo. Aonde Deus existe, a paralela faz até curva. Não precisa nem ir para o céu, não. Já disseram uma vez que a luz não faz curva. Aí descobriram que agora não, né? Tem um tal de buraco negro que até a luz faz curva. Quem viu o filme... me ajuda aí, gente, quem gosta de filme. É um camarada que sai e ele vai viajar, e ele entra na dimensão de Deus, e quando ele volta, ele está mais novo do que a própria filha. Interestelar. Veja esse filme. A parte mais complicada é a parte mais bonita. Ali ele está no tempo de Deus, diga comigo, Kairos. E o problema é que a gente vive no Cronos, diga comigo, Cronos. No Cronos a gente perde a paciência, no Cronos a gente acha que está demorando, no Cronos a gente acha que Deus desistiu, no Cronos a gente acha que Deus parou, que Ele não está mais no controle, mas no Kairos Ele está olhando igual você olhava para o seu filho pequenininho, para o seu sobrinho, para alguém da tua casa falando, sabe de nada. No tempo certo eu tiro ele dali. Deixa ele sair com os próprios pés. Qual o pai, qual a mãe, qual tia, que avô e avó, que falou, não vai, aí entrou e falou, agora deixa ele sair de lá. Quem já fez isso? Levanta a mão. Só eu? Levanta a mão bem alta assim, deixa. Tem rolo que a gente se mede que Deus fala, deixa aqui, quando ele não aguentar mais de olhar para mim e esticar a mãozinha e falar, bobô, a gente pega no colo. Mas enquanto isso, deixa ele marchar. Amém? Então olha para o céu agora, vai. Estende as mãos e diga bem alto, mais alto que você puder, Abba, Pai. Não, mas diga bem alto, levanta a mão para o céu, se expresse, por favor. Não é para mim não é para o teto da igreja não é para essa cruz aí não. É para aquele que é invisível, mas a tua adoração ela é visível. Diga bem alto assim, Abba, Pai. Aprendeu a segunda palavra hoje em hebraico, significa? Paizinho. Pé de colo, gente. Levanta a mão para cá. Diga, pé de colo, pastor. Tem momento que não é para se revoltar, não é para ficar de bico, não é para ficar de chateado com Deus, não. É para pedir colo. E a melhor maneira é Abba, Pai. Paizinho, não estou entendendo nada. Paizinho, eu não sei o que fazer. Paizinho, não tem saída. Me dá o teu colo, Abba, Pai. Não estou falando de vocês, não. Eu não faço nenhum sermão que seja para alguém. Eu peço ao Espírito Santo que seja para mim. Porque se servir para mim, eu posso falar com propriedade e com verdade. Mas, de fato, precisamos voltar a chorar por vidas. Precisamos voltar a convidar pessoas. Precisamos evangelizar. Precisamos voltar a discipular. Olha em volta de você. Não nos falta nada enquanto igreja.
Gente boa, educada, maravilhosa, inteligente, gente abençoada, gente comprometida. Mas nós precisamos nos apaixonar de novo por transformar a vida. Alguém um dia tocou em Jorge e Rosa, meus bisavós. E a trajetória da minha família foi transformada. E você é alguém que vai transformar gerações, vai transformar a partir da tua casa, vai transformar a partir da sua família. E o pior lugar de evangelizar. Muitos pensam que é ir para a África. Outros que é janela, o que mesmo, Fábio? Janela 40 por 60, como é? Tem um número aí, alguém sabe? Pode me informar? É não sei quantos quilômetros que é impenetrável o evangelho. Lá não é o pior lugar de evangelizar. O pior lugar de evangelizar é dentro da nossa casa. Porque lá eles sabem quem nós somos. Lá a gente se solta. Lá as pessoas veem nossas ações e reações. E lá, Rodrigo, é o lugar em que a gente tem que mais estar dependente e vigilante de Deus. Porque eu posso dar uma boa educação para o meu filho, para a minha filha, para a minha sobrinha, para o meu sobrinho Rafael. Eu posso ajudar na construção do homem, Rafael. Mas a eternidade e o legado, eu só ensino na prática da convivência e dependência com Deus. Sabe por que as ovelhas vão todas para o curral? Para o aprisco? E sabem o caminho do aprisco? Alguém sabe por quê? Alguém sabe? Quem falou sei? Quem? Eu escutei, gente. O pastor está na frente. Mas tem uma que ele escolheu para que se ela desobedecesse, o que ele fazia? Fala, tio. Quebrava a perninha e carregava ela. O pastor quebrava a perninha e carregava ela aqui, ó. Ele ia levando as 99 e uma estava aqui, ó. Ela aprende a sentir o cheiro dele. E ele quebrou a perninha, Michele, porque vida de ovelha em deserto é morte, se não houver dependência. Ela quer andar sozinha. O cajado tem aquela curvinha em cima, porque ele tem 3 motivos. O cajado serve para o pastor se apoiar no cansaço. Ele serve para pegar e resgatar a ovelha quando ela está num buraco perdido. E ela também serve para bater na cabeça do lobo que chega perto. O pastor ama tanto a sua ovelha que ele chora, ele quebra e bota ela no... E fala, você vai aprender a sentir meu cheiro, a caminhar onde eu for, andar comigo. E no final, sabe o que acontece? É essa que ele bota um sininho. E ela nunca mais larga ele. E ele vai andando e ela vai seguindo. E as outras falam, olha lá, o pastor está lá e ela está seguindo, eu vou atrás. Levanta a tua mão direita. Eu profetizo. Se Deus quebrou a minha perna uma vez, 2, 10, é porque Ele sabia que vinha um Tiago, um Lucas, uma Carla, uma Vitória, um Benício, um Bento, uma Isabela. Ele viu uma igreja atrás e ele falou, eu vou botar o sininho. Então, se você está sendo quebrado, entenda uma coisa, pastor, não é esse aqui não. Pastor, confia em você. Ele sabe que você pode levar uma geração para o aprisco dele. Não se sinta mal, não chore, não fique sozinho, não pense que ele te abandonou. Não, é processo. É processo. Pastor, mas quando é que vai parar? Quando que eu vou descansar? Quando não vai ter mais luta? Irmãos, ninguém entrou aqui desavisado. No mundo tereis. Quem milita, infelizmente alguém entregou a chave, pegou a terra e falou assim, toma esse planeta para você, era só essa árvore, era só obedecer, mas com a minha ação, eu estou te entregando a chave. E o mundo jaz no... Alguém sabe o que é um jazigo? Eu já pintei vários jazigos, né, tio Ed? Já capinei vários jazigos, né, pai? Tomei um puxão de orelha, não foi, pai? Vai para cemitério, capinar cemitério, tem prego lá de caixão, vai furar o teu pé, vai pegar um teto, não lembra, pai? Eu sei o que é jazigo. A pastora ganhou muito presente, né, com dinheirinho de cemitério. Diga, Deus sabe o que faz. Graças a Deus eu não fiquei doente. Daquele dia em diante eu obedeci o meu pai. Oi, Benjamin.
história não acabou assim, gente. Faça como Benjamim. Corra para o colo do Pai. Ainda tem muito tempo para nós. Posso ouvir um aleluia? Mas olhe o teu próximo como alguém que precisa de você. Olhe tua família. Não desista da tua família. Não, a luta está grande, pastor. Tem guerra, pastor. Tu não sabe. Não, a história ainda não terminou aí. Vamos dobrar mais o joelho. Vamos buscar por uma fé saudável, que não cresce apenas em número, mas cresce, acima de tudo, por paixão. Paixão por Jesus. Essa revelação na Bíblia é muito linda. O Yareque é o lugar onde Deus quer tocar. Aonde é o seu Yareque? Aonde é a sua confiança? Aonde você tem depositado? Nessa manhã nós vamos fazer como o autor que diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Levante sua mão e diga agora: mas eu confio em Ti, Senhor. Quero te mostrar em quem você confia. Apocalipse 19, 16. Será que dá para projetar? É o último versículo e acabou? A gente vai para a ceia. Apocalipse 19, 16. Diz que quando o Senhor voltar entre as nuvens, no cavalo branco, quando Ele voltar para nos resgatar, no seu manto e na sua coxa, Yareque, está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ou seja, você vai olhar, minha irmã Rosana, em volta de você, vai ver os homens mais arrogantes nesse tempo. Pessoas que acham que comandam e mandam em tudo. E eu gosto de ver essa cena aí, de representá-la. A gente vai olhar, seu Fernando, gente que pensou que governava, que fazia leis, que desobedecia. Gente, vai ver, de Adolf Hitler, eu não posso citar, senão a live vai cair. Quando isso acontecer, todo joelho, diga Yareque, vai ser quebrado. Todo será quebrado. E toda a língua vai dizer: Rei dos reis, Senhor dos senhores. É Ele quem é o nosso Senhor, é Ele quem é o nosso dono, é Ele quem nos guarda, é Ele que o Salmo 121 diz: a tua entrada, ou seja, o dia que você nasceu, e a tua saída, o dia que você vai embora dessa terra. Ele esteve e estará e sempre. O guarda de Israel, aquele que não dorme, estará. Uma vez eu fui chorando para a escola, junto com minha tia Rosa, e ela falou: o que está acontecendo? Eu falei assim: Janaína acordou essa manhã, passou a mão, disse que apareceu um carocinho, terceiro câncer, meu Deus do céu. E aí a gente voltou para o INCA correndo, chegou lá, fez lá aquela, não sei qual é o nome, né, que aperta assim. E aí o médico falou: foi calcificação, como teve que operar para igualar os dois, teve que operar os dois, e aí teve uma calcificação, não sei dizer não, gente. Só sei que o médico deixou a gente ir, e quando a Janaína deu um passo e encontrou a enfermeira, ele falou: vem cá. Aí eu voltei e ele falou assim: ela não está doente, mas você está. Nós vamos morrer, todos nós vamos morrer um dia, não tem jeito. A sua esposa, você precisa entender que a cada dia você precisa viver com ela a intensidade do amor e fazê-la rir. Porque essa célula pode aparecer em qualquer lugar, a qualquer momento, se Deus quiser ou não. Hoje a gente está rindo até de tropeção, gente. Porque não é a quantidade de vida que define aproveitar alguém ou alguma coisa. Eu disse para vocês, já fui fazer, já dando um casamento de 50 anos, que eu abracei a mãe, a noiva, 50 anos de casamento. Abracei a noiva, não vou falar o nome, que tem gente que conhece, lá de Campo Grande, e falei para ela: dona fulana, me passa essa unção dos 50 anos de casado. Eu já estou com 39 de namoro, né? Falta 11 para eu fazer 50 anos que eu dei o primeiro beijo na pastora. E 35 de casados. Sabe que foi a resposta dela, dessa senhora?
Vem cá, pastor. Abaixa aqui. Abaixa aí. Deixa eu falar no seu ouvido. Eu sofri 50 anos com essa peste. Aí eu, então tira a unção, tira. Ela, você não sabe como eu vivi com essa peste aí. O que ela falou eu não posso falar, porque é algo íntimo. E falou tanta coisa, mas eu não posso falar. 50 anos. E tem pessoas que vivem 10 e morrem apaixonados, vivendo o melhor nessa terra. Quantidade é só na eternidade. Agora, como disse sabiamente Salomão, a vida é como uma fumaça. E tudo é vaidade. Eu nem sei se eu estou pregando aqui semana que vem. Aliás, a gente nem sabe se Jesus vai voltar ou se a gente vai voltar para ele. Torquemada foi um padre muito ruim. Torquemada foi o pai da Inquisição. Matava judeus e protestantes em nome de uma fé. E na Espanha tem uma igreja dele, e eu fiz questão de ir dirigindo para mostrar à pastora. Estava escrito, e está escrito na porta dessa igreja algo duro, mas que é verdade. A morte é certa. Só o tempo é incerto. Olha para quem está do seu lado. Diga, então morra hoje. Vamos depender de Deus. Hoje é dia de comemorar a morte do nosso eu. Quantos estão comigo, diga glória a Deus. Essa mesa está aqui, esse cálice está aqui, porque alguém escolheu, morreu. E simboliza o sangue dele. Esse pão está aqui, porque alguém escolheu morrer, significa a carne dele. Por isso o pão é partido e o suco é bebido. Demonstra querer ter a essência dele. E como eu disse para o Eric nessa manhã, o que importa é a circuncisão do coração. Paulo fala isso porque estavam criticando os cristãos que não eram circuncidados na infância como os judeus. Ele diz, a maior circuncisão é a do coração, é quando eu defino. Sou errado, sou limitado, sou cheio de falhas, mas não desisto de duas coisas. Primeiro, de buscar transformação. E segundo, muito simples, do meu Senhor. Eu não desisto, eu não abro mão. Sem Ele não dá. Com Ele está difícil, sem Ele então, Mimi, vai estar impossível. Se você entendeu essa mensagem, se você está se preparando para a ceia, não importa o que aconteceu com você até agora. Importa o que você vai fazer agora em diante.